Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês sobre o livro de George Orwell, 1984. Está aqui o livro, muito interessante e atual para os nossos dias de hoje. E não há como nós hoje não olharmos para o atual cenário mundial e não ficarmos em choque com a questão, né, desse livro. É um romance, obviamente, é um romance aí que fez muito sucesso. Ele também escreveu a Revolução dos Bichos, mas vamos aqui avançar para a questão do livro, ok? Bom, aqui é a breve biografia do autor. Deixa eu ver aqui, se eu tirar da tela para vocês. Então, George Orwell, em 1903, né, que ele nasce e morre em 1950. É um pseudônimo, né, de Eric Arthur Blair. O nome dele não era George Orwell. Escritor e jornalista inglês. Nasceu em Motihari, nasceu nas Ilhas Britânicas da Índia, né, ali na realidade na Índia, no dia 25 de junho de 1903, e veio, né, de uma família aristocrata. O que é uma família aristocrata? Então, a aristocracia era um sistema de governo que começou lá no ano 1000, né, depois de Cristo, e era onde, né, no Brasil a gente conhece como os coronéis, né, os famosos coronéis, que eles dominavam, né, sobre determinada região dependendo do tamanho de suas posses. E era um sistema de governo aristocrata, né, onde poucos dominavam sobre muitos. Então, na realidade, eram famílias ricas que detinham muitas posses de terra e faziam plantio, e o estilo de economia era baseado, né, nas questões das fazendas, nas produções dentro das fazendas. Então, ele veio de um sistema aristocrata, e a aristocracia começa a perder força em 1100, mais ou menos no ano 1100, né, transicionando para a burguesia, o sistema, né, da burguesia, mas ele era tradicional aristocrata. Então, George Orwell, né, que era o pseudônimo dele, o nome, faleceu vítima de tuberculose em Londres, na Inglaterra, no dia 21 de janeiro, né, de 1950. Outra coisa aqui, que seus livros, né, mais famosos foram A Revolução dos Bichos, de 1945, né, e 1984, que foi feita em 1900, que foi, né, escrita em 1949, antes de sua morte, um ano antes. Uma das publicações mais vendidas do século. E nessa atualidade, desse tempo que nós vivemos hoje, né, da pandemia, a Revolução dos Bichos aqui na tela, tem sido mais vendido ainda, ok? Se não me engano, a Inglaterra voltou a fabricar, porque é uma fábrica de livros, milhares de exemplares, para não falar milhões de exemplares, desse livro 1984 de George Orwell, ok? Continuando aqui, pessoal, né, sinopse do livro de 1984, George Orwell, classificação narrativa, né, uma ficção amorosa. Então, começa o livro que era um dia frio, luminoso, já abriu, os relógios davam 13 horas, assim começa um dos romances mais citados do século XX, um reloginho aqui. Então, 1984, né, só a menção do título, né, já desencadeia uma avalanche de associações mentais, né? Comunismo, polícia politizada, né, que ele chama lá de polícia das ideias, nazifascismo, tortura, ou seja, totalitarismo, né? Totalitarismo. O livro ganhou fama por se tratar de uma forma ficcional, né, de uma das grandes mazelas hoje contemporâneas, né, o totalitarismo. Vê-se então na obra uma grande, né, crítica a esses tipos de governo, principalmente o que se trata da extrema fiscalização sobre a população através, né, da eletrônica, né, do tecnocracia. Então, o mundo, né, de George Orwell, em 1984, é um mundo já tecnocrata, e a ausência da liberdade de expressão ou de qualquer outro tipo de liberdade. Mas temos mais coisas interessantes aqui para tratar, né? O personagem principal do livro era Winston Smith, né? Winston Smith, um homem, né, de meia idade, funcionário do Departamento de Documentação do Ministério da Verdade. Existiam vários ministérios, Ministério do Amor, Ministério da Verdade. Ele trabalhava, Winston, nesse Ministério da Verdade, né, que eles chamam do governo da Oceania, que governava a Oceania. A função era falsificar registros históricos a fim de moldar um passado à luz de interesse do presente tirânico. Possuía ideias tudo que possuía ideias contrárias ao imposto pelo governo, né, da Oceania, o qual ele fazia parte naquela sociedade, e anseia por um dia viver uma sociedade livre. Então ele tem o desejo de viver uma sociedade livre. Então ele vive um paradoxo e começa a revoltar-se com o governo vigente em pequenos atos políticos que ele começa a ter,
né? Vemos o presente histórico um governo totalitário, um partido único que se assemelha em partes ao stalinismo, né, o fascismo, que é o grande rival, o protagonista da história do grande irmão, Big Brother. Manuel Goldstein, né, era considerado pelo partido o grande inimigo, né, do povo por promover ideias liberalistas e democráticas. Por esse motivo, né, a Eurásia estava em guerra. Agora vamos então entender aqui a questão da Eurásia. Olha só como é que era a divisão do mapa político aqui. Vou até aumentar minha tela para você ver meu rosto. Olha a divisão política aqui. Então, a Oceania, onde se trata a história, é nessa parte azul, Oceania, 1984, que pega aqui um pedaço também a Inglaterra, né, todas as Américas, o sul da África e a própria Oceania, ok? Então, aqui em vermelho está a Eurásia, em azul a Oceania, que eles chamam aqui, né, a divisão política do livro, a Estásia, que é essa parte que na realidade são os países China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, os países da Mongólia, né, os antigos mongóis. E áreas disputadas, essa área em cinza aqui, inclusive Madagascar, parte dessa área em cinza, a parte do Japão aqui e a parte da Oceania, né, eram disputadas nesse modelo aí, né, de 1984, esse modelo político, geopolítico aí, que George Orwell trata. E é interessante que essa coisa é muito atual, porque pega boa parte da Europa, né, e você sabe que hoje, né, tanto Rússia e maior parte da Europa é de ideologia comunista e fascista, né, e Inglaterra e Estados Unidos, né, parte do sul da África e a Oceania, que pega a questão da Austrália, uma parte da Oceania, né, essa divisão geopolítica, né, é muito atual com os nossos dias de hoje, né? Como você pode ver aqui, como eu estava comentando anteriormente, esses países em azul, a Oceania, que era o país totalitário que ele fazia parte, mas o interessante da história, apesar de ser um romance, que essas três formas, né, de governo totalitário, a Oceania, né, a Eurásia e a Estásia, todas as três, né, elas tinham uma ligação entre si, por mais que fossem inimigos. As guerras eram no próprio livro, né? Não estou falando que o livro retrata que eram guerras fictícias, mas que deveriam parecer como real. Agora olha que interessante aqui, né? Onde está um mouse aqui, né? War is peace, guerra é paz. Freedom is slavery, quer dizer, liberdade é escravidão. Ignorance is strong, ou seja, a ignorância é força. Então esse aqui era o lema, né, que ele sempre via estampado nas teletelas, né, que eles chamam, telecrãs aqui, que aparecia sempre com o rosto de alguém, de alguma pessoa, né, com esse slogan: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Obviamente, algo precisava ser marcado, né, na mente das pessoas, ficar aficionado. E essa realidade, irmãos, é tão interessante e tão bíblica para os dias atuais. Eu quero compartilhar em cima de algo aqui que ocorre, né, no livro, aspectos a destacar. O Big Brother, que ele chama ali, o grande irmão, é o líder máximo, mas ninguém nunca viu ele, né? Assumiu o poder depois de uma guerra, né, de escala global, né, a figura antológica aí, né, análoga. A Segunda Guerra que eliminou, né, uma guerra que eliminou as nações e criou três grandes estados totalitários, três, ok? A Oceania, né, que reúne ali, eu já falei, ex-Inglaterra, as Américas, a Austrália, Nova Zelândia, parte do sul da África, né? O mundo sombrio, opressivo, cartazes espalhados, que eu já falei, né? E o que é interessante aqui, para a gente destacar, que esse romance, né? Nesse livro, que são de quase 350 páginas, você começa a ficar interessante a partir da página 180, porque até então é um romance ali, tem alguns aspectos interessantes, algumas coisas que você tem que estar prestando atenção no livro, mas da parte 180, página 180 para cima, ele começa a ler um livro, né, que um suposto amigo dele, o Brian, dá a ele começa a ler, mesmo em romance com a Júlia, que é o romance que ele tem com a jovem também, uma proleta, que se chama proletariado. Então, nesse romance que ele tem com Julia, né, aparece a questão do O'Brien, né? Olha que interessante.
esse figurão. Então ele tem esse primeiro contato com Winston e eles, vamos dizer assim, ele consegue atrair a ideia dele, achando que ele faz Winston acreditar que ele era, né, tinha o mesmo pensamento que ele, porque ele percebeu em Winston que ele era um cara que tinha a mente mais elevada que as outras pessoas ali normal, né? Então, o foco interessante desse livro, o que eu quero focar aqui na gravação desse vídeo é exatamente na palavra que está aqui, hate, né, que está aqui, hate, tá de cá, né? Que é ódio. Eles passam essa questão do ódio, né? A gente vê muito isso, né? Comitê do ódio, né? Espalhado aí pela internet. A grande questão do ódio é disseminar, na realidade, é algo que precisa ser implementado para que eles possam implementar algo maior, que é maior do que a questão do ódio, que eles chamam de duplicidade de ideias ou duplicidade de pensamentos, que é uma forma diferente de fazer tortura, diferente do que foi feito até então no passado, ok? Lá na Inquisição, na época do comunismo, stalinismo, eles faziam a tortura de uma forma diferente, mesmo para torturar, matar, não, mas agora eles têm uma outra intenção, ou seja, fazer uma lavagem cerebral, né? Uma transformação. A tortura era para mesmo entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela verdadeiramente tenha uma mudança completa de ideias, de pensamentos, de paradigmas, de propósito. E isso ganha força no livro a partir da página 180. E o que é muito interessante, que nós precisamos observar aqui, é a confusão de ideias, né? de ideias distorcidas, que eles conseguem, através de métodos de tortura, implementar na cabeça do personagem principal do livro, né? Que é o Winston. E ele começa então a acreditar que a vida dele, né, não passou de uma ilusão. Não havia uma questão, né, de pensamento duplicado, distorcido na mente dele, porque esse passa então a ser um objetivo, né, do partido, ou seja, verdadeiramente uma grande confusão na cabeça dele pelas informações. Mas, né, antes de acontecer tudo isso, no relato que ele vem dando ao livro ali, você percebe algo interessante, que eles depois tentam convencê-lo de que foi a própria amante dele, a pessoa que ele estava tendo um romance, que é a Júlia, que o entrega então para a polícia, né, para a polícia política, politizada, né, a polícia das ideias, que eles chamam em alguns trechos do livro, e que ela atrai ele. E a gente reporta então um texto bíblico, olha que interessante esse texto bíblico, né, de Marcos 13, de Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus. O que Marcos 13 fala? Quando, né, a pessoa do antimessias, né, se manifestar num tipo de governo totalitário, como ele mesmo diz, né? Isso, O'Brien, não era uma tortura assim muito, no começo ela é pesada, mas depois ele muda aquela tortura pesada para uma tortura psicológica e amigável. Então ele consegue convencer o Winston, né, O'Brien, consegue convencer o Winston que eles são amigos e que ele quer o bem dele, e ele, né, faz com que o partido pense por ele. E depois eu quero ler alguns trechos interessantes do livro. Agora, olha só, Marcos 3 diz, versículo 14, versículo 12: e o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão, né, os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Está falando da perseguição. Marcos 13, Mateus 24 fala dessa questão do um roteiro escatológico. E aqui, antes de começar as questões, né, da abominação da desolação, vai haver então, no princípio das dores, essa perseguição. E essa perseguição, né, que fala, que interessante no livro, é que eles falam exatamente algo que já está acontecendo na China. Eu vou deixar um pequeno vídeo aqui no final sobre a questão da China, algo que já acontece lá na China, né, nos nossos amigos lá do Flango Frito. E lá já acontece isso, esse novo método de tortura psicológica já acontece lá, porque esse é o objetivo deles, fazer com que eles se convertam, né, se rendam às ideias do partido.
Não mais como era antigamente, só aqueles métodos de tortura. Mas a Bíblia é muito clara sobre essa questão. Porque tem não só lá na vida real, né, no flango flito, não só, né, na questão da China, mas aqui, tem uma parte aqui interessante no livro que ele mostra pessoas que vão entrando na cela enquanto ele está preso, no momento que ele é preso, é levado, pessoas que vão entrando, algumas pessoas que ele conhece, e ele fala, quem que te entregou? Como é que você veio parar aqui? A pergunta, fala, minha filha, tem um trecho lá interessante, minha filha de 7 anos, né, ouviu falando algumas coisas que iam contra as ideias do partido, e ela ligou, né, para a polícia das ideias e me denunciou. E não é, né, hoje tão distante essa realidade, não só aqui na Europa, mas no Brasil também tem acontecido algumas coisas nesse sentido. Obviamente, meus queridos, que essa forma que é passada aqui no livro, né, ficcional, algo em termos de ficção, mas que não é muito longe daquilo que se torna realidade em alguns países já totalitários. A nossa realidade, talvez, na Europa, no Brasil, não esteja tão próxima dessa ficção do livro. Mas, como você vai ver aqui no final, eu quero que você, né, assista esse vídeo até o final, para que você veja aí um trechozinho que eu vou deixar de um filme documentário, né, um documentário que foi feito sobre como isso se comporta, né, na China, que já é algo real na China, na Coreia do Norte, alguns países totalitários. Então essa metodologia já existe e não poderia ser mais atual do que isso. Nós vamos comentar amanhã mais uma parte, alguns trechos do livro interessante, tá? Que essa é a parte 1 do vídeo, nós vamos ter a parte 2 do vídeo, que eu vou gravar de uma forma diferente. Então, até amanhã e assista aí o vídeo. Um abraço. Eles acreditam que a perseguição do Partido Comunista Chinês aos cristãos se limita a prender, espancar, condenar à prisão e até assassinar. Mas na realidade existe outro tipo de perseguição psicológica aos cristãos desconhecida pela maioria, que é a lavagem cerebral. A fim de eliminar completamente Deus e a verdade das almas dos cristãos, o Partido Comunista Chinês promove cursos de lavagem cerebral em toda a China. Sob a justificativa de ser um curso de reforma educacional do pensamento para cristãos, ele na verdade inflige humilhação psicológica e lavagem cerebral nos cristãos. Alô, diretor Rê? Oi. Capitão Lin? Eles estão chegando? Ah, sim, estão vindo. Estão a caminho. Está bem. Estas 3 pessoas são a espinha dorsal da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Tentamos arrancar deles quem são os líderes da Igreja e onde está o dinheiro da Igreja. Mas eles não disseram nada. Principalmente o líder Zamindal. Há 4 anos quebramos 2 costelas dele por pregação. Ele não abriu a boca. Quando foi solto, ele voltou a pregar. Ele não dá nenhuma informação. Não importa o quanto o torturemos. Tudo o que nos resta fazer com gente como ele é entregar a vocês. Façam uma lavagem cerebral nele. Esta é a única solução. Deus Todo-Poderoso, eu desconheço os planos do demônio. Rogo-lhe por luz e direção. Não me permita ser enganado por Satanás. Me ajude a seguir firme no testemunho e a envergonhar Satanás. Anda. Recém-chegados? Esses 3. Zamindal 205.
Anda. Xu Xiangguan, 207. Suzy Tian, 209. Entra. Anda. Você é o Zamindao, não é? Vou te apresentar a todos. Ele é Ma Bin. Eu sou Bai Min. Somos os seus instrutores. Se precisar de algo, enquanto eu estiver aqui, é só falar com a gente. Vem. Fica tranquilo. Isso não é um interrogatório. Isso é um curso de reforma para cristãos. Prometo que não vamos torturar você. O curso tem duração de 2 semanas. Você vai estudar e se renovar aqui. No final, se você assinar uma declaração de arrependimento e prometer, por escrito, não acreditar mais em Deus Todo-Poderoso, poderá ir para casa. Se não deixar de acreditar, continuará em treinamento. Se continuar insistindo, receberá pena de prisão perpétua. Entendido?